Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu queria meditar um pouquinho no capítulo 16 do livro de Atos e eu vou ler. Diz assim: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas pai de grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Então Paulo vai circuncidar Timóteo por causa dos judeus. Na verdade, a circuncisão era apenas um detalhe, mas muitas vezes, por amor à palavra de Deus e por amor de alguns irmãos, temos que ter alguns comportamentos que são simplesmente preceitos, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas não era sobre isso que eu quero ressaltar. Nós vamos ver que eles tinham a intenção de ir para um lugar e eles foram impelidos pelo Espírito para ir para outro lugar. O coração do homem faz planos, mas só a resposta vem do Senhor. Nós devemos projetar, sonhar, fazer os nossos planos, mas o Senhor tem a resposta certa. E nós vamos ver que esse capítulo vai acontecer muita coisa. Se nós pararmos para pensar, né? Se nós pararmos para pensar, então eu vou para um lugar, então tudo vai me correr maravilhosamente bem, vai dar tudo certo, não vai acontecer nenhum contratempo, isso é um erro. Porque no mundo nós temos dificuldades, temos aflições, mas o Senhor está conosco em cada situação que nós vivemos, menos boa, mais difícil, ou de perseguição, ou de tristeza, ou de angústia, nós não somos destruídos, porque o Espírito Santo guia a nossa vida, está conosco. Então nós devemos sempre nos alegrarmos em Deus. E nós vamos ver que eles foram até aquela cidade. Chegando lá, eles pregaram. Uma mulher chamada Lídia aceitou Jesus, se converteu, houve fruto para a ida de Paulo naquele lugar. E mais adiante, uma mulher com espírito imundo, Paulo repreendeu o demônio, e por causa disso ele foi açoitado. Por causa disso ele foi parar na prisão. E muitas vezes nós achamos que vamos para um determinado lugar e que tudo vai ser mar de rosas, não vai ser nada, mas Deus falou, vai ser tudo fácil. E na verdade, nós temos que ter a consciência que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas as circunstâncias que nós vivemos, nós que somos chamados pelo seu nome, nós devemos sempre glorificar o nome do Senhor, sabendo que no final, o final é melhor do que o começo, é o que diz lá no livro de Eclesiastes. No final, o Senhor tem algo separado de bênção para as nossas vidas. Nós vamos ver que por causa disso, Paulo e Silas vão parar na prisão. E mesmo assim, eles louvavam, eles cantavam hinos ao Senhor, eles adoravam a Deus em todo o tempo. E houve um terremoto e eles foram visitados pelo poder de Deus. Deus move tudo a nosso favor. Eu quero te dizer que não importa a circunstância, não importa aquilo que está contrário, que está te fazendo, às vezes, estar preso, te fazendo sofrer. O Senhor é aquele que envia o terremoto. E nós vamos ver que no meio daquilo houve a conversão do carcereiro e toda a sua família foi salva. Então, da onde o Senhor... Muitas vezes nós somos confrontados com situações que nós vivemos e daquela situação o Senhor vai trazer vitória não só para a minha vida, mas para as pessoas que estão ao meu redor e vai mostrar que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele tem todo o poder. Então diz assim,
o versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés no tronco. Eles ficaram de pés amarrados, mas, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Essa é a nossa posição. Adore ao Senhor, louve ao Senhor em meio à dificuldade, em meio à situação menos boa, porque o terremoto vai acontecer. Os céus vão proclamar a glória de Deus sobre a tua vida. Deus vai fazer abalar tudo que precisa ser abalado, não só para te dar o livramento, mas para que esse livramento seja visto por todos que estão ao seu redor e que esse livramento traga cura, traga consolação, traga vitória para a vida das outras pessoas, porque a nossa vida é para manifestar o bom perfume de Deus e a glória do Senhor. E nós vamos ver que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Todos que estavam presos puderam ver o poder de Deus. Mas a gente não tem que só ver, nós temos que provar desse poder na nossa vida. E hoje eu te digo, nessa manhã, é dia do Senhor abalar os alicerces. O Senhor vai abalar os alicerces, vai derrubar e derribar tudo que não se chama Deus. E se você se encontra em prisão, ou seja emocional, seja física, seja espiritual, saiba que Deus é aquele que brada do céu em alta voz a teu favor. E haverá uma nuvem de testemunho. Foi o que aconteceu. Deus impediu que ele fosse para um lugar. Se ele fosse pensar com a sua mente racional, olha, eu vim parar aqui nesse lugar para poder parar na prisão, mas ele tinha um entendimento além do que nós vivemos no mundo natural. O nosso entendimento deve ser com os olhos do Espírito Santo de Deus, com os olhos de Deus, sabendo que o Senhor tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Muitas vezes Deus vai nos conduzir e vai permitir certas coisas na nossa vida para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que a minha fé seja alicerçada, para que eu possa ser construída pelo poder de Deus, possa ser moldada por esse oleiro maravilhoso. E nós sabemos que o terremoto vai chegar, que Deus vai abalar os alicerces e vai dar o livramento. E eles ficaram ali e o carcereiro pôde ver a quem eles serviam. E nós vamos ver no versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou entre Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário para eu me salvar. Olha, tamanho era o poder de Deus, que as pessoas tiveram que se render e ver que algo sobrenatural estava sobre a vida dos filhos do Senhor. Eles foram à prisão. Muitas vezes nós vamos à prisão, mas o Senhor tem um terremoto para nos livrar. Creia nisso, que o Senhor é aquele que livra, é aquele que dá o escape na hora certa, no momento certo, mas não só para te abençoar, mas para que tudo que esteja ao seu redor seja alcançado. Tem essa visão no mundo espiritual. E ele vai dizer no versículo 20, 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de Deus, que a bênção alcance a minha vida e toda a tua casa. Creia nessa promessa, lute por essa promessa, ore por essa promessa e se coloque disponível para que o Senhor possa te usar, que você possa ir no caminho que Deus quer. Muitas vezes o nosso coração faz plano para ir para um caminho e Deus nos conduz para outro caminho. E muitas vezes as pessoas dizem: mas você veio por aqui para quê? Para ser preso? Mas o Senhor enviou o terremoto e a prisão foi vencida. Então creia que o Senhor hoje vai abalar todos os alicerces que Ele precisa abalar para que você conquiste a vitória em Cristo Jesus. E essa vitória alcance vidas, transforme vidas e traga salvação, que é a maior bênção de todas. É a salvação no único nome, a saber, a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por meus pecados e pelos seus pecados. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. Tudo é tudo. Ele é o autor da nossa fé e da nossa vida.
Creia que hoje é dia do Senhor abalar os alicerces e trazer a vitória em Jesus Cristo. Tenha um bom dia em nome de Jesus.